Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter a sua companhia. Pegue a sua Bíblia desde já. Vamos ler hoje 1 Coríntios capítulo 8. Estamos estudando esta carta escrita pelo apóstolo Paulo e no dia de hoje ele vai nos falar sobre não sermos pedra de tropeço para ninguém. Ele está falando a respeito dos alimentos consagrados aos ídolos. Antes de entrarmos na lição de hoje, eu queria responder algumas perguntas da aula passada. Temos muitas pessoas nos acompanhando, temos muita gente querida. Quero responder uma perguntinha que foi feita pelo irmão Jaime. Ele colocou a respeito do divórcio. Capítulo passado, o apóstolo Paulo estava nos falando sobre casamento, vida de solteiro, a vida da viúva, como deveria ser a intimidade do casal e também a respeito do divórcio. Paulo vai falar que, diante do cenário do divórcio, você não poderia casar de novo, a não ser que fosse em caso de viuvez, se você perdesse o seu marido ou a sua esposa. Nenhum outro cenário Paulo dava brecha para que esta pessoa pudesse, então, casar novamente. Ok? Até aqui, existem outros textos bíblicos que, de repente, possam corroborar essa ideia. Quando, por exemplo, Jesus fala a respeito do adultério. Diante do cenário de adultério, aquela pessoa que cometeu adultério, ela não pode se casar, mas há um entendimento que aquele que sofreu este dano, ele está ali livre, então, para o casamento. A Bíblia não fala nada a respeito disso, é apenas uma possível interpretação deste fato. Mas vamos para a aula de hoje. Pega a sua Bíblia, vamos ler 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Meus irmãos, o dilema aqui era o seguinte: na cidade de Corinto existiam muitos deuses. E era comum naquela época oferecer sacrifícios a essas entidades. As pessoas participavam então de grandes festas coletivas a essas entidades, comiam esses alimentos, ou até mesmo esses alimentos sobravam e eram vendidos na feira. E os irmãos ficavam com receio então de comer alimentos sacrificados. O apóstolo Paulo vai dizer que o ídolo nada é. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não tem poder sobre a nossa vida. Essa entidade não exerce nenhum controle sobre as nossas vidas. Paulo deixa claro que só existe um Deus, e esse Deus é todo-poderoso. Então não deveria haver da nossa parte nenhum receio ou medo de se alimentar de qualquer carne desta consagrada aos ídolos. Obviamente que nós devemos dar graça e consagrar tudo aquilo que temos ao Senhor. Mas qual era o dilema dessa igreja? Algumas pessoas que se julgavam cheias de conhecimento e sabiam de todo esse cenário, começavam a comer este tipo de alimento diante dos irmãos que eram fracos na fé. E esses irmãos que eram fracos, quando se alimentavam destas carnes ou destes alimentos consagrados, se contaminavam, passavam mal. Então Paulo começa a instruir essa igreja para que pudesse haver um cuidado maior com os frágeis na fé, com aqueles irmãos que ainda não têm todo o conhecimento. Ele fala a respeito do conhecimento e logo na sequência ele fala que o amor é que edifica. Não basta você ser o sabichão, conhecedor de todas as coisas e atropelar as pessoas que estão à sua volta e ser pedra de tropeço para elas. É mais importante você exercer o amor e a edificação. Paulo deixa claro que entende que só existe um Deus, que não vai contaminar, que não há nada demais, mas diante da debilidade dos fracos, eu e você precisamos dar bom testemunho. E é isso que ele vai falar agora na sequência do texto. Leia comigo. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Nem seremos piores
se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para o exercício da liberdade de vocês, não se tornem uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei, para não fazer meu irmão tropeçar. Como vimos aqui, o princípio de todas as coisas é darmos um bom testemunho para não sermos pedra de tropeço para ninguém. O apóstolo Paulo fala que não adianta você ter tanto conhecimento e não agir em amor e acabar fazendo com que aqueles que são neófitos, que estão começando a sua jornada, venham a fraquejar e ser destruídos por conta do seu conhecimento. Nos nossos dias, nós podemos aplicar esses preceitos muito além dos alimentos. Isso serve para qualquer outro cenário que de alguma maneira sirva de pedra de tropeço para o seu irmão. O princípio é o amor mútuo e a edificação. Então aquelas perguntas como, pode fazer tatuagem, pode beber, pode isso, pode aquilo. Meus amados irmãos, a nossa consciência, a nossa caminhada com o Senhor traz restrições do que devemos ou não fazer. Mas um princípio norteador das nossas vidas deve ser o outro. Eu não posso ser pedra de tropeço para o outro, para aquele que está chegando na comunidade, para aquele que ainda é frágil na fé. O nosso alvo é agradar a Deus e nós agradamos a Deus quando damos bom testemunho. Então, meus amados irmãos, tudo que você quiser comer, dê graças ao Senhor, abençoe e se alimente. Você não se torna melhor porque come, nem se torna pior porque não come. Que a sua consciência não te condene. Mas se de alguma maneira a sua consciência te acusa, não faça, porque tudo que provém da dúvida é pecado. Que Deus abençoe a tua noite. É uma alegria sempre ter você conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Pode colocar aqui suas dúvidas. Na próxima devocional amanhã estarei respondendo. Até lá!